tudo bom? Bem, chegamos agora finalmente ao mês de outubro. O mês de outubro, vocês sabem que eu faço resenhas de livros que são ligados à magia, à espiritualidade, à religião de uma forma geral. Eu nunca trago só uma religião, mas geralmente são livros ligados a essa temática. Então geralmente é o mês que eu paro tudo que eu tô fazendo pra ler livros ligados a essa temática. Então esse mês as resenhas vão ser livros desse tipo, né? O ano passado eu fiz a mesma coisa. E o livro da vez será esse livro incrível que eu tive a oportunidade de ter contato, chamado O História da Bruxaria. Bem, esse livro aqui, ele é escrito por esses dois escritores aqui, o Jeffrey Russell e o Brooks Alexander. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas é escrito por esses dois escritores. Esse livro é da editora Goya. E essa edição aqui, ela é de abril de 2019 agora, então é uma edição recente. Mas esse livro aqui ele é um pouquinho mais antiguinho. A primeira edição desse livro foi em 1980, né? Mas agora essa segunda edição aqui, linda, que eu tenho em mãos, é de agora, de 2019. Para você que quiser adquirir esse volume, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. Pela Amazon você ganha ali um descontinho, né, se você entrar através desse link. E ainda por cima ajuda aqui o livro da vez a se manter nessa plataforma. Bem, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é a arte, né, tanto a arte de capa, que vocês podem ver que é uma arte linda, foi muito bem trabalhada. Esse livro ele é em capa dura, né, ele é lindo também. E também a arte que você vai encontrar dentro, né, do próprio livro. Você vai encontrar algumas ilustrações ali muito legais. Como por exemplo aqui a gente tem uma demonstração de um dos primeiros arquétipos, né, da bruxa encontrados na história, que é a bruxa lá do Mágico de Oz. E aqui você vai encontrar um pouco dessas ilustrações. Aqui, por exemplo, nessa imagem a gente vai ter, nessa ilustração, a gente vai ter uma sátira, assim, uma ilustração mesmo bem vexatória, bem pra ridicularizar a bruxa na época, né? Você vai ter ali as bruxas com alguns familiares, você vai ter ela com algumas crianças, né, mortas, e que elas supostamente iriam usar num ritual. E assim, né, gente, a imagem da bruxa sempre foi uma imagem extremamente negativa, né? A gente não pode negar isso. Todo mundo que lida com magia tem esse arquétipo ainda, né, de matar criancinha, né, de fazer magia no cemitério à noite. Então, assim, são arquétipos que foram sendo construídos ao longo da história e não tem como escapar disso. Mas eu vou conversar com vocês só um pouquinho sobre alguns pontos desse livro que eu achei interessante. Um ponto desse livro que eu achei muito curioso é a definição, né, que os escritores vão fazer as diferenças, na verdade, entre bruxaria, ocultismo e curandeirismo, né? Então, assim, são termos que são muitas vezes confundidos, né? Parece até ser a mesma coisa, mas não são. São termos com características bem distintas, né? Um pouco distintas ali. Inclusive, um curandeiro, né? Segundo o que se encontra aqui no livro, ele tem a função, ele não é um bruxo, muito pelo contrário, ele tem a função de combater, né, o efeito de uma bruxaria. Outra coisa que eu achei muito legal que eles falam aqui, que eles vão dissertar um pouquinho, é sobre a palavra, né, o termo superstição. E um argumento que eles trouxeram aqui que eu achei muito curioso e bem real, né, interessante também, é o fato que a superstição, muitas vezes o que é hoje uma crença, né, o que a gente acredita ser uma verdade, e enfim, numa outra época da sociedade aquilo pode se tornar uma superstição. Foi o que aconteceu com algumas coisas ao longo da humanidade, que foram encaradas durante muito tempo como uma realidade, como um fato, e depois acabou virando uma superstição, e enfim. Então eles vão dissertar aqui um pouquinho sobre esse conceito de superstição, o que é magia, o que não é, e vão mais ainda, o que é mais interessante é dissertar sobre a história da bruxaria. Então eles vão passar pela bruxaria por várias sociedades, assim, em várias épocas da humanidade, em várias culturas, e como que a bruxaria ela foi se desenvolvendo. E uma coisa que eu achei interessante também aqui, que os pesquisadores, né, os historiadores, e enfim, a bruxaria, na verdade, ela se encontra em várias sociedades, né? Você vai ter elementos dela ali em várias sociedades, em diferentes épocas da humanidade, e enfim. O que é curioso, segundo os historiadores, que até hoje eles não conseguem criar muitas teorias, é o quê? São as semelhanças. Então você vai ter a bruxaria, por exemplo, na Europa, você vai ter a bruxaria lá no Haiti, então inclusive eles falam um pouco de uma religião
que eu não tinha muito conhecimento, que é o voodoo haitiano, né? E quando a gente fala em voodoo, traz aquela imagem, né, na nossa mente de um bonequinho de pano que a gente vai alfinetar e causar dor numa outra pessoa, enfim, mas não é. O voodoo haitiano, inclusive, é uma religião que ela vai reunir vários elementos, assim, de várias religiões, tanto da bruxaria europeia, né, da bruxaria clássica, vamos dizer assim, mas também elementos lá da África. E quando você lê um pouco, depois eu fui dar uma lida sobre essa religião, você vê que tem muita semelhança do haitiano com as religiões de matriz afro. Inclusive, as divindades, né, que eles cultuam nessa religião, elas têm muitas características parecidas com os orixás, né, das religiões de matriz africana. E também tem elementos do cristianismo. Então é uma religião bem sincrética que eu nunca tinha tido muito contato, nunca soube muito, nunca pesquisei muito. E por conta da leitura desse livro eu tive que meio que dar uma pesquisada ali e eu achei bem curioso. E você vai ter vários elementos da bruxaria. Outra coisa que eles vão dizer aqui nesse livro, que eu achei muito curioso, é que tudo que existe no universo, não vamos nem pensar assim na Terra, né, no planeta Terra, mas vamos pensar no universo, e quando a gente fala no universo, vamos pensar na espiritualidade, nos cosmos, enfim. Tudo que existe no universo faz parte de uma lei natural. Então, por exemplo, os anjos, as divindades da natureza, enfim. Vou falar de uma forma subjetiva aqui, para ficar mais ecumênico a conversa, pode ser? Se de fato existirem, né, na espiritualidade, por mais que não seja algo humano, eles fazem parte de uma lei natural. E por mais que a gente não consiga entender como natural, né? Tipo, a existência de um anjo, de um gnomo, enfim. Vamos pensar assim também, e lembrando, né? Quando eu li esse trecho, eu me lembrei de um trecho que eu encontrei nesse livro aqui, que é um trecho que inclusive foi escrito pelos próprios espíritos, que é o Livro dos Médiuns, do Allan Kardec. Eu tenho esse livro aqui, ele é bem antiguinho, vocês podem ver, né? Ele é bem antiguinho. E tem um capítulo aqui que eles falam, esse capítulo se chama O Maravilhoso e o Sobrenatural. E os próprios espíritos falam, né, que essa coisa da gente encarar a espiritualidade de uma forma sobrenatural, né, de ver a comunicação mediúnica ou a manifestação de uma divindade como com medo ou como um olhar meio que maravilhoso e tal, isso daí é uma ilusão, porque a gente deveria, segundo os espíritos, encarar isso como uma coisa extremamente natural, né? Como o florescer de uma planta, como, por exemplo, de uma flor, como, por exemplo, o nascer do sol, o anoitecer. Eles falam que tudo isso é muito natural, que o ser humano ele tem uma tendência sempre a olhar para tudo com um olhar maravilhoso, um olhar sempre fantasiado, né? A gente tem essa tendência a fantasiar. Então, quando eu li esse trecho no livro no História da Bruxaria, eu lembrei muito desse trecho que encontrei no Livro dos Médiuns, e eu até cheguei a estudar esse capítulo quando eu fazia o curso de mediunidade, né, no Centro Espírita Kardecista, que eu cheguei a passar por esse processo. Inclusive é uma religião que eu tenho super admiração. Sou super, simpatizante deles, não pratico, né? Eu sou pagão, mas até hoje, de vez em quando, eu ainda vou no centro kardecista tomar um passe. Gosto das coisas que eles ensinam, porque eu vejo também que é uma das poucas religiões que eu conheci na minha vida que falam do cristianismo, dos ensinamentos do Cristo, né? Se bem que a gente tá fugindo totalmente do contexto aqui, mas enfim. Eles falam do ensinamento do Cristo tal como ele é. Outra coisa que eles vão nos ensinar aqui é que a grande maioria, né, dos cientistas dos séculos XVI e XVII eram magos. Então, assim, a própria ciência, ela teve muita origem na própria magia. Então, de uma forma ou de outra, quando você vai estudar a origem das ciências e tal, você vai ali meio que ter um contato, né, com perceber que houve sim uma relação da magia com a ciência, enfim. Isso aí pode ser um pouco compreendido quando a gente estuda a psicologia, né? A psicologia, a mãe da psicologia é a filosofia. E quando você vai estar estudando filosofia, qual que é ali os fundamentos da filosofia e etc? São os gregos, né? Os gregos, os romanos. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam nos deuses, né? Era uma religião totalmente politeísta e tem vários elementos mágicos ali, enfim. Então você vê que tem sim, né, um ponto que cai no outro e você consegue fazer essa ligação, né, essa intertextualidade, vamos dizer assim,
entre uma coisa e a outra. E é bem interessante saber, né, que boa parte dos magos desse período, né, eles eram sim, boa parte dos cientistas desse período, eles eram magos, né, eles acreditavam na magia. E a bruxaria moderna, ela nada mais é do que uma sobrevivência, né, do paganismo antigo, né, o que é muito chamado atualmente de neopaganismo, né, o novo paganismo. E enfim, ela se diferencia de alguns termos que eu vou trazer aqui agora pelos seguintes pontos. A bruxaria histórica, na verdade, elas ainda acreditavam, né? Elas tinham um ponto ali que, por conta do catolicismo, que acreditavam no Deus cristão e no diabo cristão, né? Esses dois elementos do cristianismo, enfim. Então a bruxaria moderna, ela se diferencia, ela se distancia dessa bruxaria, né, por conta exatamente por rejeitarem a crença nesse Deus e nesse antagonista desse Deus, dessa religião. Então o bruxo a moderno atual, ele não acredita, né, ele rejeita essa crença no Deus cristão e também no diabo cristão, porque ele tem os seus próprios deuses. Se diferencia também da baixa magia, porque a baixa magia, na verdade, é aquela magia que era praticada pelas tribos primitivas, vamos dizer assim, né? Então você vai ter ali alguns feitiços, uma coisa bem sem organização, assim. Você vai ter mais uma magia voltada para isso. Muitas vezes tem até a questão do sangue, né, de morte e tal, de seres vivos, porque é uma magia baixa. Então você vai ter aqui essa definição também, né, do que é a baixa magia e o que é a diferença dela, né, para a bruxaria moderna atual. Na bruxaria moderna atual, por exemplo, a gente não permite, vou dizer no ramo que eu sigo, a gente não permite de forma alguma a utilização de sangue ou de matança do ser vivo, porque seria até mesmo uma contradição, né, gente? Você acredita numa religião que prega a natureza, que cultua a natureza, que a deusa é a mãe natureza, né? A deusa principal ali é a grande mãe, a mãe natureza, e você vai matar um ser vivo? Então, como que você cultua a vida e pratica a morte, né? Então é um pouco contraditório. Então, os que fazem isso, eles não praticam a bruxaria natural, eles não praticam a bruxaria moderna. Eles praticam uma bruxaria bem mais primitiva. O mais próximo que a bruxaria moderna ela pode se aproximar é da alta magia, que é uma magia que é um pouco mais intelectualizada, um pouco mais organizada. Hoje em dia a gente tem até exemplares, tal como esse aqui, que tratam desse assunto. A alta magia, ela é aquela magia que ela é cerimonial. Então, quando você pensa, por exemplo, num sabá wicano, ele é uma magia, uma alta magia, né? Uma magia cerimonial. Vamos levar até para outras religiões agora. Quando você pensa numa missa católica, ela tem uma organização ali, ela tem uma coisa cerimonial ali, né? Então você tem uma alta magia. Um culto evangélico, né? Vamos pensar assim, apesar deles não crerem, né? Os católicos também não, mas apesar deles não crerem, aquilo ali também, né? Tem a magia e é uma alta magia porque tem toda uma questão cerimonial. E nas religiões de matriz afro, por exemplo, você vai ter a feitura, né, da cabeça de um filho de orixá. Então isso também é uma prática cerimonial que é uma alta magia. Tem um capítulo aqui dentro, logo no início da leitura, que vocês vão ver, vocês vão encontrar o que eles falam como foi o processo de demonização das bruxas. E é muito interessante você ler esse capítulo com bastante atenção, porque ele vai nos mostrar como foi esse processo da igreja, né, demonizar as bruxas, e o quanto que isso influenciou na mentalidade coletiva da época para a sociedade ser, né, um aliado da igreja, se tornarem aliados da igreja contra as bruxas. E é interessante porque você vai encontrar aqui nesse capítulo uma explicação sobre a demonização das bruxas. Você vai encontrar muito o que ocorre hoje em dia, na nossa época, com outros grupos sociais. Então, como que hoje em dia outros grupos sociais estão sendo demonizados, né, especialmente pela igreja, novamente. Sempre a igreja, sempre o cristianismo demonizando grupos sociais, né? A gente está falando da bruxaria nesse livro aqui, mas lógico que outros grupos sociais foram, né, demonizados também, com muita participação da igreja, quando não era ela a principal mentora. Eu falo igreja e cristianismo, tá? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, os protestantes, né, praticando esse tipo de coisa, mas na época, na história, né, na Inquisição, foi mais a Igreja Católica. Muito embora também, quando eles chegaram aqui nos Estados Unidos, na América, eles praticaram também. A gente tem o caso de Salem, por exemplo. Salem não foi a Igreja Católica que perseguiu as bruxas, e sim foi a Igreja Protestante. E hoje em dia a gente vai encontrar, nesse capítulo aqui é muito interessante, dá uma lida lá. E entre a página 39 e 44, vão falar uma coisa que eu achei muito curiosa também.
Eles falam, por exemplo, que uma das primeiras intrigas, né, um dos primeiros problemas dos cristãos com as bruxas, isso em várias épocas da sociedade, enfim, é o fato das bruxas poderem fazer milagres, né? Então, o milagre para o cristão, ele só pode ser atribuído ao Cristo. Então, quando um ser humano comum ele realiza uma cura, ele realiza algo divino, vamos dizer assim, né, um milagre, isso para os cristãos é uma ofensa, né, porque o que não é de Cristo é demonizado. Né? O cristianismo é uma religião dualista, então é bem interessante isso. O que contradiz um pouco uma própria fala do Cristo, né? Em verdade vos digo que aquele que em mim crê fará as obras que eu faço e outras mais. Está em João 14:12. Então é um pouco contraditório isso, né? O Cristo fazia milagres, ele fala isso, né? Que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais. E enfim, né? E quem faz o que ele, quem faz o que ele ensina, né? É demonizado. E quem faz totalmente o oposto do que ele ensina, que é o que algumas religiões que se dizem cristãs praticam hoje em dia, são vistas como cristãs, são vistas como divinas, como santas, e enfim. Bem, gente, eu não vou falar muito porque tem bastante coisa nesse livro, eles vão abordar muita coisa. Eu deveria ficar aqui 2 horas falando, acho que 2 seria pouco ainda, falando com vocês. Mas é só pra vocês terem uma ideia, trouxe um pouquinho desse livro pra vocês aqui agora, tá? Vão lá na Amazon, compra ele, vai aqui no link aqui embaixo. Eu acho que é uma leitura super enriquecedora pra vocês terem na história literária de vocês, né? Mas na experiência literária de vocês, mas também pra vocês terem na estante, porque se trata de um livro lindo. Um livro lindo, lindo, lindo e com conteúdo incrível. Tá bom? No próximo vídeo a gente traz um outro livro dessa temática, tá? E a gente vai conversando nesse mês agora de outubro de 2019. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.